FM Nova Pinhais. Vamos conversar com o diretor do Colégio Otília, o professor Claudinho. Professor Claudinho, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde, Amarildo, que está aí. E boa tarde aos ouvintes, né? A minha filha Ilana, que está lá em casa, também me ouvindo aí. Vamos mandar um abração para todo o pessoal do Colégio Otília, professores, funcionários, os alunos, o seu Edinho, sempre ouvindo a gente, seu Lisandro, já esteve aqui, sempre nos apoiando, todo o pessoal da Secretaria, Serviços Gerais aqui, obrigado pela audiência, pelo apoio, sempre comentando, elogiando, parabenizando essa iniciativa da Rádio Comunitária FM Nova Pinhais, do programa Hora da Comunidade. Professor Claudinho, gostaria que você mandasse um recado para os alunos ali do colégio, você que é um diretor assim bastante aberto, conversa com todo mundo, bem acolhedor, manda um recado para a moçada que está nos ouvindo, da importância de participar da vida escolar no dia a dia. Então, João, queria dizer para os alunos aí do Colégio Otília que estamos aí iniciando, né, o terceiro trimestre, muitos trabalhos, avaliações aí que estão chegando para finalizar o ano, né? Que se dediquem mesmo, né? Que estudem, porque o final do ano está chegando e nós precisamos fechar as notas de vocês aí, tá? E essa participação, né, do qual o João está falando, os nossos alunos ali do Colégio Otília são bastante participativos, né? O projeto que o Paulo Dias desenvolve, que nós estamos falando aqui dos projetos que o professor Paulo Dias desenvolve no colégio e outros projetos desenvolvidos por outros professores também, os nossos alunos têm sempre participado muito bem e é assim que a gente espera deles, porque isso aí faz com que eles se movimentem dentro do colégio e gostem cada vez mais do colégio. Professor Claudinho, nosso tempo é curto, mas eu gostaria de perguntar para você, que você explanasse um pouco aqui para os nossos ouvintes. Foi mudado o uniforme do colégio agora recentemente, né, alguns meses atrás. Gostaria que você falasse a importância dos alunos aí, também informando os pais, a importância do uso do uniforme no dia a dia na escola, no período da manhã, no período da tarde. À noite o pessoal já mais adulto, daí não tem essa necessidade. Informar para os pais também que não tem a obrigatoriedade de comprar o uniforme novo ainda. Pode continuar usando o uniforme que eles tinham dos anos anteriores. Não é mesmo, professor Claudinho? Ah, sim. Foi um pedido dos alunos de muito tempo já que eles vêm, né, pedindo para fazer a mudança do uniforme. O uniforme do Colégio Otília, que tinha aí desde 1992 e que muitos alunos criticavam, né, as cores do uniforme do colégio. E aí nós fizemos vários debates com os alunos, com os pais, convidamos para participar. E também fizemos uma eleição, porque foram propostos aí 2 tipos de uniforme, né, com cores diferentes. E aí fizemos a eleição no colégio das 2 propostas, uma proposta feita pelo Grêmio Estudantil e a outra pelos alunos em geral. E daí a proposta que foi a ganhadora já, né, está disponível até para os pais que querem comprar. Mas a gente deixa bem claro, né, para os pais que os uniformes antigos que os alunos têm em casa e que foram adquiridos aí há pouco tempo, que eles podem e permanecem usando esse uniforme até que ele queira trocar, até que não sirva mais ou que o uniforme esteja rasgado, aí ele adquire um modelo novo, né? Então foi uma luta aí entre os alunos, né, os pais e professores para que fizesse a mudança. E nós fizemos a mudança e esse novo uniforme está sendo bem aceito pelos alunos. É um uniforme bonito, né, que permite que os alunos tenham um gosto melhor de usar o uniforme, porque o uniforme é uma coisa muito importante para o colégio. Até a patrulha escolar pede para que nós peçamos mesmo para os alunos que usem o uniforme. Por quê? Porque na rua, quando eles saem do colégio, fica mais fácil de identificar quais são os alunos e quais são as pessoas que estão ali na rua. Então, para a patrulha escolar, fica bem melhor quando os alunos estão uniformizados, para que eles possam identificar quais são os nossos alunos. E isso para a segurança é muito importante. Você está ouvindo o professor, diretor, professor Claudinho do Colégio Otília Almeida da Silva, da Vila Amélia, falando ao vivo aqui no programa Hora da Comunidade. Lembrando que em breve estaremos FM Nova Pinhais, que é a frequência autorizada para as rádios comunitárias aqui da nossa cidade, da nossa região. Eu quero saudar aqui, Amarildo,
Opa. os meus amigos que estão presentes hoje aqui, amigo de muita gente que está nos ouvindo, com uma música saudando o gaúcho Paulo Dias, né, que está aqui no Paraná, está em Curitiba, Pinhais, mas ele é gaúcho, depois vai falar um pouquinho disso pra gente. A gente vai receber ele aqui com uma música que nós escolhemos. Tá preparadinho aí, Amarildo? Tá na mão. Então vamos lá, Paulo, essa é pra você. Enter! Eu sou gremista, mas não tem problema. Que situação! Você me coloca enrolado, né, João? Me traz um colorado aqui pra dentro. Fala do Paraná, fala do Atlético, não fala depois dele, né? Fica bravo. Tá bom, fazer Agradecendo mais uma vez o apoio de Dias Contabilidade, de Estofados Curitiba e também de Grava Metal. E hoje o nosso programa, para recepcionar o meu amigo Paulo Dias, o professor Paulo Dias, também o Claudinho aqui, a gente vai fazer um especial de música gaúcha. Só vamos tocar gaúcha aqui hoje, né? Homenageando o Paulo e a todo o pessoal de Pinhais aqui, né, Mario? Que gosta da boa música. Então vamos ouvir. FM Nova Pinhais. Vamos falar um pouquinho com os nossos convidados de hoje. Primeiramente, o professor Paulo Dias. Paulo, você trabalha com a gente no Colégio Tilha e outras escolas de Pinhais desde o ano de 2006. Seja bem-vindo, professor Paulo, a sua saudação. Gostaria que você falasse um pouquinho também na sua saudação inicial aí, de onde que você veio, a sua formação, professor Paulo Dias. Então, boa tarde a todos os ouvintes. Agradecer ao João Batista pelo convite de estar aqui conversando com os ouvintes. Então, meu nome é Paulo Renato Araújo Dias, sou natural do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Canguçu, que fica próximo de Santa Maria. Já fazem mais de 20 anos que eu moro aqui em Curitiba. Como o João bem disse, eu sou professor da rede estadual desde o ano de 2006. Né? Então, desde 2006 eu comecei a atuar como professor na escola Otílio Mera da Silva. Então, eu comecei lá. Então, é com muita satisfação que a gente se coloca à disposição aí para dar as informações aí que o João Batista vai nos... Professor Paulo Dias, formado em filosofia, o grande mestre. Você, professor Paulo, trabalha no Colégio Tilha, também em outros colégios, Arnaldo Busato, e já trabalhou por outros colégios de Pinhais. Eu considero assim, professor Paulo, que você, no dia a dia da escola, você faz um trabalho bem diferenciado. Você trabalha muito com projetos. E hoje nós convidamos você para conversar contigo aqui, para você estar falando um pouco o que motivou você, Paulo, a iniciar esse trabalho com projetos junto com seus alunos nas diferentes escolas pelas quais você leciona, professor Paulo. Bom, em 2006, João Batista, a gente começou com um grupo que a gente denominou chamado Grupo Camélia. Esse foi o primeiro grupo que a gente criou na escola em 2006, que a gente tem uma grata satisfação de saber que aqueles membros que faziam parte do grupo, muitos deles ou já estão terminando a advocacia, no caso do Rony, Murilo, que está já concluindo a psicologia. Então, vários daqueles alunos que compõem o grupo, esses alunos, acho que com a ajuda do grupo, esses alunos estão bem encaminhados, né? Então, em 2006, eu comecei com um grupo chamado Grupo Camélia, que tinha como objetivo, né, fazer uma mobilização interna da escola para que houvesse uma aceitação com a questões raciais, né? Questões raciais, questões relacionadas à discriminação, né? Então a gente criou o grupo que se chamava Grupo Camélia. A Camélia
na época da escravidão, foi um símbolo de resgate, né? Então todos aqueles negros que estavam fugindo da escravidão e alguém que tinha na frente da casa plantado uma árvore denominada camélia, ou que usasse na lapela do casaco a flor, os negros que eram fugitivos, eles sabiam que aquelas pessoas ali estavam apoiando. Então, por conta disso que a gente resolveu denominar o grupo com esse nome, chamado Grupo Camélia. Quer dizer, é um grupo que tem como objetivo aceitar, fazer com que todos os espaços, né, onde houvesse qualquer tipo de discriminação, que o grupo fizesse um trabalho interno e na comunidade ou dentro da escola, para que houvesse uma valorização e um respeito à diversidade. O professor Paulo, ele é professor de filosofia, mas também professor de história. Primeiramente, Paulo, eu gostaria de falar dos seus projetos no período da manhã, na disciplina de filosofia. A princípio, filosofia é uma matéria assim bastante teórica, mas você consegue dar um direcionamento junto a seus alunos de fazer muitos trabalhos práticos dentro dessa matéria de filosofia no dia a dia da escola. Me parece assim que o professor Paulo organiza os alunos de uma turma, divide em vários grupos e cada grupo trabalha com um tema. Mas não só faz o trabalho prático, tem todo um trabalho de pesquisa, um anteprojeto, apresentação de um projeto, depois o pessoal apresenta os resultados também desse trabalho numa banca. É isso, professor Paulo? Gostaria que você descrevesse um pouco essa realidade do trabalho bem diversificado nos projetos junto com seus alunos na escola. Bom, então a gente sempre encontrou uma dificuldade com a disciplina de filosofia é bastante teórica, e os alunos tinham uma dificuldade e uma rejeição, né? Não se identificavam com a disciplina. Então com o tempo como a gente já tinha experiência do Grupo Camélia, eu pensei, por que não trazer aquela ideia do Grupo Camélia, que é que os alunos tinham no contraturno, se reuniam no grupo e faziam uma atividade prática na escola, por que não trazer esse modelo do Grupo Camélia para dentro da disciplina de filosofia? Foi aí então que surgiu a ideia de fazer esses projetos, né? Então o que são esses projetos? Os alunos têm, durante um tempo, identificado no espaço da escola ou da comunidade os pontos positivos ou negativos, né? Se eles identificarem os pontos negativos, eles têm que fazer um projeto onde tem os objetivos gerais, tem os objetivos específicos, fazer uma justificativa, tem toda uma metodologia aí e fazer essa intervenção. E depois disso, que os alunos em equipe, no máximo 4 a 5 integrantes, eles vão se reunir, buscar junto aos colegas professores da escola orientadores para que eles possam ajudar a compor esse projeto. Então, sempre é um diálogo entre a teoria e a prática. A gente vem observando que, então, esse ano é a 3ª edição do projeto que se chama Filosofia na Escola. A gente vem percebendo que os alunos têm uma grande dificuldade ao sair da sala de aula para ir executar uma atividade prática. Eles fazem uma cisão entre a teoria e a prática. Então, o que o projeto vem mostrando, e a gente tem se convencido cada vez mais, que tem que ter esses dois diálogos, a teoria e a prática. E aí, na prática, a gente vem percebendo que os alunos têm, primeiro, descobrindo que a escola faz parte da vida deles, né? Que a gente vê com muito gosto que à tarde, quando eu sou professor de história à tarde, os alunos dos projetos vão realizar os projetos durante a tarde, eles vão com muito entusiasmo, vão com garra, e uma coisa, João Batista, interessante que a gente estava observando, alunos que não são do projeto, que são do 9º e 8º ano, os alunos estão se incorporando com os grupos para ajudar. E também gostaria de salientar que o professor Thomas de Arte, que é um grande apoiador também do projeto, que sempre está nos apoiando, e ele agora vai fazer um dos projetos, um mapa 3D no interior da escola, e aonde determinado ponto da escola onde você estiver, a gente vai conseguir visualizar esse mapa. Então, os projetos são desde uma horta comunitária que a gente está criando no espaço da escola, um espaço que era abandonado, a gente está revitalizando, a sala de multiuso, tem duas equipes, uma que pintou a sala e outra que vai colocar as cortinas e vai arrumar o palco.
Um outro grupo que pintou 3 salas de aula. Então os alunos fizeram uma pesquisa com os alunos para ver que tipo de cor. Eles fizeram um estudo, que é uma cor que fosse agradável para que os alunos se sentissem bem na sala de aula. Então é uma série de projetos que esses alunos têm que desenvolver. E agora, no dia 18, todos esses projetos vão passar por uma banca que vai chamar-se Banca de Qualificação. Então eles tiveram um prazo de elaborar o projeto, tiveram um prazo de dialogar esses projetos com a disciplina de filosofia, e agora a gente vai ter, na quarta-feira, professores de outras instituições que vão estar avaliando esses projetos. Aqueles projetos que forem aprovados, eles vão se submeter novamente para uma banca que vai acontecer no dia 13 de novembro, onde a gente vai apresentar todos os projetos. Estamos acompanhando aqui, ouvindo o professor Paulo Dias, do Colégio Otília, falando sobre os projetos desenvolvidos no colégio, sob a sua orientação, juntamente com os alunos. O professor Paulo também é professor de História, desenvolve projetos com os alunos do período da tarde. Tem um projeto importante que daqui a pouquinho nós vamos falar, que é o Cidade na Escola, que já foi assunto que falamos aqui, já apresentamos reportagem com o professor Paulo. O prefeito visitou a escola, o prefeito esteve aqui no programa na segunda-feira, também fez referência ao projeto, mas no próximo bloco a gente vai estar falando então desse projeto Cidade na Escola, Prefeitura na Escola, também desenvolvido pelo professor Paulo. Gostaria de fazer ainda uma pergunta, professor, sobre o tema. Como que tem sido a aceitação por parte da comunidade escolar, os professores, também os pais e os alunos de um modo geral, dessa diversidade de projetos e trabalhos que o senhor realiza com os alunos? É interessante que a gente tem ouvido depoimento dos próprios alunos, e os alunos falando que os pais, né, ficaram sabendo e que perceberam uma mudança nos alunos em relação, tanto na escola como na vida assim, familiar, né? Então a gente tem percebido que os colegas, né, num primeiro momento houve uma resistência, que isso é normal, né? Mas agora a gente percebe que tem, acima de tudo, o apoio da direção, no nome do diretor Claudinho e do vice Luciano, que sem essas duas figuras, né, esses dois camaradas, a gente não teria conseguido realizar essas atividades, né? Isso tratando de uma coisa, que quando a gente criou o Grupo Camélia, quem estava na direção era o nosso amigo João Batista, né? Então o João Batista foi uma pessoa que apoiou muito quando eu comecei com essa ideia de fazer os projetos, né, com o Grupo Camélia, e o João deu uma abertura na escola quando diretor, e aí na sequência todos os diretores foram apoiando, né? Mas essa direção do Claudinho e do Luciano tem nos apoiado em tudo que a gente precisa, e a gente vê isso em relação ao corpo docente, aos funcionários e principalmente aos alunos, né? Então se a direção, que tem muitos dos projetos que tem que comprar equipamento como tinta, né, para pintar as salas de aula, como eu retratei anteriormente, se a direção não abrisse as portas, né, e fizesse e confiasse nos alunos, os alunos fazer essas intervenções, isso nada seria possível. Então a gente quer agradecer de público o professor Claudinho, o diretor, e o Luciano. Professor, além dos projetos, além do trabalho no dia a dia na escola, você tem uma grande qualidade, que é o trabalho com vídeos, com filmes. Você, em 2007, 2008, juntamente com o professor Júlio Van, né, o grande mestre Júlio Van, assim como o grande mestre Paulo Dias, desenvolveram no Otília um vídeo, né, chamado Otília Múltiplos Olhares. Poderia falar um pouco daquele vídeo pra gente, daquele documentário, professor Paulo? Então, como a gente estava falando do apoio, né, da direção, então foi justamente na sua gestão que a gente fez o documentário, Otília Múltiplos Olhares. E o Júlio, na época, fazia mestrado comigo lá no Cefet. Ele veio uma tarde conhecer a escola, e aí ele gostou muito de um grupo que tinha Baudelaire, se encantou com os alunos e fez um projeto de mestrado dele aqui na escola. Tanto que quem quiser ter acesso ao trabalho do Júlio, nós temos, está disponível online, na página do Cefet,
E também nós temos essa dissertação de mestrado dele na nossa biblioteca na escola. Então, a ocasião, a gente fez, então, juntamente com o Júlio, esse documentário, onde a gente envolveu toda a comunidade, tanto os alunos, a gente fez uma pesquisa, o André, que na época era aluno do terceiro ano, o Murilo, então, a Daniele, que era aluna na época, hoje é minha colega, nossa colega, né, a Daniele, que fazia parte do grupo. Então a gente fez então um documentário que se chama Otília Múltiplos Olhares, que está no YouTube, estão à disposição. Se vocês entrarem na página no YouTube, digitarem Prof. Paulo Dias, tem todo o vídeo, todo o documentário à disposição, né? E continuando, né, Paulo, esse seu trabalho, esse gosto pelo vídeo, pelo filme, você está num projeto bem ousado que está gravando aí um filme sobre uma história muito bonita de uma ex-aluna do colégio, a Evelyn, uma menina que é cadeirante, e você está aí levando adiante esse projeto. Está fazendo também a campanha do Lacre. Fala um pouquinho desse projeto do filme da aluna Evelyn. Então, João, nós íamos fazer um filme ficcional com os alunos do ano passado, os alunos do 6º B, que hoje é a turma do 7º B, né? Então, com aquela turma, a gente resolveu fazer um filme. E aí a gente pensou que utilizar os lacres e a utilização desses lacres, depois a gente ia reverter isso numa cadeira de roda. Isso tudo está dentro do filme. E aí a gente, numa tarde, sentado ali na escola, olhando, a gente percebeu que tinha umas rampinhas de acesso nas entradas de cada porta. Aí eu fui investigar, eu falei com a Célia, a Célia, seu Edinho, a Rita, que sempre estão nos apoiando. Falei com a Célia e a Célia falou que teve uma aluna que estudou ali, por conta disso que se construiu aquelas rampinhas. Então a gente foi atrás e falou com a professora Alcina, com a professora Julita, e a gente chegou na Evelyn. Então a gente vai fazer um filme que é um filme ficcional, João Batista, em que a gente vai contar a história da Evelyn, da trajetória dela, desde 1988 até 2005. A gente já começou a fazer as entrevistas com alguns professores que foram professores dela na época, né? A gente já entrevistou a professora Claudinha, Maristela, professor João Moraes, né? Isabel Cristina. A Isabel. Então tem uma série de professores que a gente vai estar entrevistando. Então a gente vai depois casar as entrevistas dos professores com um filme que os alunos vão fazer. Então por isso que se chama documentário ficcional, em que nós temos uma aluna que vai representar a Evelyn, cadeirante, e nesse filme a gente vai também mostrar as dificuldades, né, de acesso que a Evelyn encontrou quando ela lá estudou. Então, então a gente fez no ano passado uma campanha do lacre. Então esses lacres vão ser todos utilizados no filme, e depois a gente vai doar esses lacres para uma associação. Então a gente pede para a comunidade que está nos ouvindo aí, que pode também ajudar na coleta de lacres, né, de latinha, para estar levando no Colégio Otília para ajudar nesse projeto. Como vimos, o professor Paulo Dias, ele tem uma ampla bagagem aqui, com um bom trabalho diversificado na escola, nos projetos e também nos vídeos. E ultimamente o professor Paulo está desenvolvendo com os alunos da tarde, nas suas disciplinas de História, o projeto Prefeitura na Escola, Cidade na Escola. Fala um pouquinho pra gente desse projeto, professor Paulo. Bom, começou no mês de junho, na época que tinha as manifestações que tomaram as ruas de todo o país. Os alunos do 7º B, que é uma turma muito boa, uma turma são as duas turmas assim, interessantes que nós temos na escola, o 6º C e o 7º B, são uma turmas bastante ativas, né? Eles perguntaram o que eu achava. E aí eu devolvi a pergunta: e vocês? E se vocês estivessem no poder? Porque eles começaram a criticar os políticos, né? E eu perguntei: mas se vocês fossem esses políticos os quais vocês estão criticando, o que vocês fariam? Eles falaram: a gente faria diferente. E se a gente montasse uma cidade, uma prefeitura aqui na escola? Aí eles toparam, e aí a gente organizou, dividiu a turma em equipe de organização.
os alunos passaram nas salas, né? Então cada sala a gente elegeu um representante. Esses representantes, a gente conversou com a direção da escola e o Claudinho sugeriu que cada representante da sala criasse uma proposta. Então foram feitas 5 propostas, né? Educação, lazer, esporte, e eles tinham um tempo para colocar essas ideias no papel. Depois essas ideias foram submetidas para uma comissão, e essa comissão que avaliou, e na verdade de 9 salas ficaram 7 propostas que foram aprovadas, né? Então eles tiveram um tempo para a elaboração das propostas, depois um tempo porque eles fizeram campanha dentro da escola. Tá? Então esse processo eleitoral aconteceu onde teve o envolvimento dos professores e dos funcionários, né? Então todo mundo votou. Então foi no dia 14 que foi realizada a eleição. Então o Luiz e a Nicole, que são os alunos do 7º B, que foram escolhidos pela comunidade, né? Então agora a gente está todo um processo de avaliação, e a gente percebeu que aquelas críticas que eles foram fazendo em relação aos políticos durante a campanha deles, eles também cometeram. Algumas interessantes, né, professor Claudinho, que eles colocaram que iam cobrir a quadra. Teve um candidato que prometeu cobrir a quadra, né? Mas a quadra já é coberta. De vôlei, né? A de vôlei tem uma quadra ao lado. Para quem não conhece a escola, tem uma quadra ao lado que ela não é coberta. Então um dos candidatos, pelo ímpeto da campanha, acabou prometendo que ia cobrir essa quadra. Então eu vejo interessante que essa questão toda está enraigada nos alunos, né? Que eles dizem que vão fazer diferente, e aí quando vão para a prática eles acabam reproduzindo. Então o nosso trabalho é justamente ir pontuando, quer dizer, criar uma nova consciência política nesses alunos, né? Para que esses alunos, quando não só quando tiverem a idade de votar, mas já agora, né, no sexto ano, né, esses alunos comecem a olhar para a política, a se interessar, a envolver uma discussão política junto com a família, né, para que eles tenham uma verdadeira consciência política, né? Quer dizer, política não é só quando você se elege vereador. Política é quando você, como aluno, está dentro da escola, quando na hora do recreio, na sala de aula, você está fazendo política, né? E uma política consciência. O que é consciência? É você cuidar da sua comunidade, é você cuidar da sua escola, é você amar o seu espaço, né? Então, os projetos, tanto Filosofia na Escola, como esse que a gente está fazendo à tarde, né, com Prefeitura na Escola, é que os alunos descubram que eles vão passar 7 anos da vida deles na escola, e que a escola faça parte. E a gente percebe que esses alunos estão começando a ter o gosto pela escola, né? E um dos projetos que é bom mencionar, né, que a gente também apoia, é a Hora da Leitura, né? A Hora da Leitura tem uns 20 minutos todos os dias na escola, que o professor Jones e a professora Silene, que estão à frente do projeto, que tem esse momento da leitura. Quer dizer, então esses projetos todos que tem no interior da escola tem como objetivo um único objetivo, né? Fazer com que os nossos alunos, né, se estejam preparados para o futuro. E esse futuro não é lá, esse futuro é agora. Então, quando chegar esse futuro, esses alunos vão estar preparados, capacitados. Nós acreditamos, professor Paulo, que esse projeto, principalmente que você destacou aí da cidade da escola, a prefeitura da escola, vai ajudar muito a conscientização dos nossos alunos sobre a realidade política, tanto dentro da escola quanto na sociedade onde eles vivem. FM Nova Piais.